Fala pessoal do canal Verdade pela Verdade, como é que vocês estão? Tá tudo certo com vocês? Bom pessoal, sem mais delongas, vamos para o tema do vídeo. Eu agradeço muito por estar na companhia de vocês e vocês estarem dando atenção a este vídeo, porque são palavras que podem mudar a sua vida se você entendê-las e praticá-las dia após dia, tá bom pessoal? Vamos lá para o tema do vídeo, pessoal. É aqui em João, capítulo 3, versículo 31 ao 36. João capítulo 3, 31 ao 36, se você quiser acompanhar. Fala aqui, o tema daqui na Bíblia fala: aquele que vem do céu, que não vem da terra, que vem do reino celestial, no reino que é separado da maldade, da malignidade dessa terra, do reino de Deus, onde a paz, justiça, benignidade, tudo o que é bom e justo habita, onde é o reino dos céus, onde vem este homem, a saber, Jesus Cristo. Bom pessoal, o tema do vídeo é, vamos ver aqui, o homem celestial. Esse é o tema do vídeo, baseado no capítulo, em João, livro de João, capítulo 3, que Jesus fala com Nicodemos, né? Capítulo 3, versículo 31 ao 36. Vamos ler aqui, né, na minha versão da Bíblia aqui. Versículo 31 do capítulo 3 de João. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos. Tem pessoas importantes, porém aquele que vem de cima, Jesus Cristo, é o mais importante de todos. E quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Não é o que você tem ouvido falar nos últimos dias? Muitas e muitas notícias vêm, fake news, que só falam das coisas da terra. Você vai ver se uma pessoa crê em Deus pelo que ela fala. Se a pessoa que diz que crê em Deus só fala das coisas, está 24 horas falando de acidente, de quem roubou quem matou quem, né? De, marido traiu esposa, olha, tu viste o carro que eu comprei, fica só falando das coisas da terra. Mas diz que mas vai na igreja e não fala nada das coisas de Deus. Não procura meditar na palavra de Deus, não procura conversar sobre assuntos espirituais, mas vai na igreja, canta, ora, prega. Essa pessoa não é de Deus e nunca conheceu a Deus. Presta atenção nisso. Porque, olha só, quem vem do céu é o mais importante de todos. Aqui, ó, aquele que vem de cima é o mais importante de todos. E quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Ou seja, quem vem da terra? Todo ser humano que está vivo aqui nessa terra, que tem corpo físico, esse veio da terra. Né? E fala das coisas da terra. Então você tem que cuidar. Se as pessoas falam, você vai na igreja, mas só pensa nas coisas da terra, terrenas, coisas materiais, você não conheceu a Deus. Você nunca conheceu a Deus, o Todo-Poderoso. E se você conhece alguém assim, essa pessoa não conhece a Deus. Por mais que aparentemente pareça que conheça, que vai na igreja, que ora, faz tudo aquele teatrinho, mas não conheceu a Deus. Né? Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ou seja, quem vem do céu é aquele que tem um pensamento no reino de Deus. Aquele que tem um pensamento nas coisas celestiais, nas coisas que não são dessa terra, nas coisas espirituais. É o mais importante de todos. Não que a pessoa que pensa nas coisas de Deus agora tem que ter um destaque, tem que andar de salto alto. Não. Mas essa pessoa tem uma diferença. Ela não está com a visão só aqui, ó, fechada, só aqui na terra. O que eu vou comprar amanhã? Qual é a próxima casa que eu vou comprar? Qual é o próximo lancha que eu vou comprar, sei lá? Qual é o próximo bem que eu vou adquirir? Não. Ela pensa nas coisas do alto, porque ela sabe que não vai ficar para sempre nessa terra. Esse é aquele que pensa nas coisas do alto, é assim. Sabe que essa vida é passageira. Ele fala daquilo que viu
Aqui, ó. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, né? Lá no reino dos céus, né? Porque ele estava pensando no reino dos céus. Então Deus, ele abre a mente da pessoa, faz a pessoa entender o que há no reino dos céus, o que é o reino dos céus. Viu e ouviu. Mas ninguém aceita a sua mensagem, por quê? No caso de Jesus Cristo. Jesus veio e falou das coisas que viu no reino dos céus, que ouviu, que participou, mas ninguém creu na sua mensagem, né? Ninguém aceitou como verdade. É o que acontece agora. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus nas igrejas, leem a Bíblia, porém não aceitam por quê? Porque não conseguem sentir acontecer. Porque a palavra de Deus é espírito, é inteligência. Você pensa a palavra de Deus, você não sente a palavra de Deus, coisa nenhuma. Mas as religiões querem falar as palavras de Deus para o povo sentir as coisas, né? Para mexer com a alma, com o sentimento das pessoas. Porque mexendo com o sentimento das pessoas, as pessoas têm a sensação de que é verdadeiro o que é falado. Mas se não mexe com o sentimento, com a alma, então a palavra de Deus seca apenas. Parece que não tem sentido você ouvir uma palavra e dizer, sim, tudo bem, entendi, agora eu vou para casa. Se não tiver uma música, uma emoção, a pessoa parece que não tem sentido, não crê que é verdadeiro. Para a pessoa aqui na terra, que a pessoa que é da terra, que só pensa nas coisas da terra, para a pessoa crer na palavra de Deus, entre aspas, a pessoa precisa escutar uma música junto com a palavra, uma pregação forte, aquela coisa, aquela oratória de impressionismo, né? Para a pessoa dizer, agora sim, essa palavra é verdadeira. Não, pessoal, isso é mentira, isso é enganação. Você não precisa sentir coisa nenhuma para crer que a palavra de Deus é verdadeira. Você precisa pensar. E aí vem o entendimento que abre o seu consciente, que abre a sua parte do entendimento, e você entende quem é Deus e o que a palavra de Deus significa. E você passa na prática a viver de acordo com a palavra de Deus. Sem precisar de pastor, de música, de emoções. Você sabe quem é Deus e vive de acordo com Ele, né? Aqui, ó, ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua palavra, sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade, né? Porque quem pensa nas coisas de Deus e fala para outra pessoa, e essa pessoa ouve essa palavra e aceita essa palavra porque entende, porque ninguém aceita uma palavra se não a entende, dá provas, ou seja, na prática, que o que Deus diz é verdade. Ou seja, praticando a sua palavra, sendo diferente das pessoas que só pensam nas coisas da terra. Que pensam que a vida é só conquistar, estabelecer estabilidade, né? Financeira, material, né? Que dá prova de que o que Deus diz é verdade. Aquele, versículo 34, aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus. Não notícias, fake news, presidente fez isso, fez aquilo outro. Não fica nas igrejas falando, tu visse o carro que eu comprei? Tu visse aquele cara lá, eu roubou lá, tu viu? Ó, diz as palavras de Deus. Porque Deus dá do seu espírito sem medida, ou seja, é infinito. Espírito quer dizer sabedoria. Sabedoria que vem da parte de Deus, não da parte da terra, não é estudos humanos, faculdades, pós-graduado, mestrado, doutorado, né? Pós-graduado. Não vem de conhecimento teórico, teológico, não. Mas vem do Espírito de Deus. A sabedoria que o Espírito de Deus dá, nenhuma teologia pode ensinar. Nenhum livro, nenhuma escrita que o homem foi atrás das histórias, de registros históricos, pode ensinar. Porque a palavra mata, mas o Espírito dá vida. Essas teologias que tem aí por aí agora, é tudo mentira. É tudo coisa inventada do ser humano, posso acreditar isso. Isso eu posso acreditar porque isso é verdade. Se o ser humano não tem o Espírito de Deus, não entende as coisas de Deus, é tudo coisa para o ser humano poder ganhar dinheiro, ganhar lucro. Pode pesquisar, pode perceber que isso é verdade. Livro de teologia é tudo mentira.
Tá, pessoal? Porque aqui, ó, Deus dá o seu Espírito sem medida. Se a sabedoria não vier de Deus, não vier de uma meditação na palavra, de um pensamento, de uma oração com Deus, não vai adiantar você estudar teologia, você só vai entender a parte histórica. Você só vai falar palavras sem sentido, sem vida. Conhecimentos que vêm apenas da terra. Porque aqui, ó, como está escrito, aquele que Deus enviou, diz a palavra de Deus, que é Espírito. Porque Deus dá do seu Espírito sem medida. Não tem tamanho, vou te dar um pouquinho e pronto, acabou, agora não tem mais. É sem medida, ou seja, a pessoa tem uma fonte de conhecimento eterno. Porque Deus é eterno. Existe desde sempre. O Pai, que é o Criador, né, ama o Filho. Ou seja, esse amor não é sentimento, tá, pessoal? O amor, quando diz amor na palavra de Deus, é inteligência. Eu penso amor, não sinto amor. O amor aquele que se doa, aquele que se dá incondicionalmente, sem querer nada em troca, mas pelo prazer de ver outra pessoa feliz, satisfeita, tranquila. O Pai ama, ou seja, se entregou, se doou, né, para o Filho. Ama o Filho, que é Jesus. E pôs tudo nas mãos dele, ou seja, visto como o amor é entrega, o amor é no sentido de entrega, porque Deus amou o seu Filho Jesus, ele pôs tudo nas mãos dele, o domínio espiritual, o domínio físico, isso é amor, entrega. Por isso, quem crê no Filho, ou seja, quem obedece na prática o que Jesus fala, quem crê no Filho tem a vida eterna, ou seja, vai viver para sempre. De outro modo, a alma, né, o espírito humano é eterno, porque foi criado por um Deus que é eterno. Porém, a vida no sentido de paz, tranquilidade, alegria, vai ter isso para sempre, né? A vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida verdadeira, a vida eterna. Porque desobedeceu ao Filho, e se Deus pôs tudo nas mãos do Filho, ou seja, inclusive o direito da vida e da morte, né, nas mãos de Jesus, se eu obedecer a Jesus é óbvio que eu vou ter a vida eterna, que eu vou viver para sempre na alegria, na tranquilidade e na paz. Para sempre. Nada vai tirar isso de mim. Então, se eu crer no Filho, se eu obedecer o que Jesus falou para fazer, não o que pastor fulano falou para fazer, quando você lê a Bíblia, pessoal, você não tem que ficar indo atrás de Moisés, olha só o que ele fez. Você tem que ir atrás de Jesus, o Filho. Porque Deus não pôs tudo na mão de Moisés. Está escrito que Deus colocou tudo, o Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. É Jesus que tem o domínio de tudo. Você tem que ouvir o que Jesus falou para fazer, porque o que Jesus falou para fazer é certo se você praticar, traz o bem a você. Porém é difícil praticar, porque tem a natureza humana que interfere. Mas você tem que ser forte, estar com o pensamento em Deus, e aí você vai praticar o que Jesus falou. Entendeu? E é assim que funciona. Então obedeça a Jesus. Não a pastor fulano, mas esse pastor é de Deus. Ele fala tão bem, esquece isso, é teatro. Ouça a palavra de Deus, leia, entenda e pratique. Você não vai praticar a palavra de Deus sem entendê-la. E para entendê-la você tem que meditar, você tem que pensar, fechar os olhos e entender, falar com Deus. O que isso quer dizer? Ele vai mandar um pensamento na sua mente. Então aqui, ó. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida verdadeira, a vida eterna. Mas sofrerá para sempre, eternamente, o castigo de Deus. E que é o castigo de Deus? É a separação do reino dele. Vai ir para o reino de sombras. Esse é o castigo de Deus. Então Deus é mau porque ele castiga quem não obedece a ele? Não. Deus não força ninguém a obedecê-lo. A pessoa tem o livre-arbítrio. Ou seja, a pessoa domina a sua vida. A pessoa escolhe dizer, eu vou obedecer, eu não vou obedecer. Deus não impõe nada a ninguém. Ele apenas apresenta a oportunidade de a pessoa obedecer, ir pelo caminho estreito, pela porta estreita, e alcançar a vida eterna.
E também deixa a pessoa livre. Não quer obedecer? Não obedeça, mas depois não vem querer entrar no meu reino. Após a sua morte, após a sua perda do seu corpo físico. Isso que é a morte. O desprendimento do espírito e da alma do corpo físico. O corpo volta ao pó e a alma e o espírito volta para o reino espiritual, para o lugar espiritual de onde veio. Mas sofrerá para sempre o castigo de Deus, que é a separação do reino, que é quando Jesus fala assim, ó, a pessoa vai dizer, mas em teu nome eu fiz orações, eu preguei, expulsei demônios. Jesus vai olhar e vai dizer assim, ó, nunca vos conheci. Isso é o castigo de Deus. Mesmo você chegar, você vai na igreja, você ora, você canta, você faz orações, você ora pelo seu irmão e você fala da palavra de Deus, mas não pratica o que Deus quer. Chegar lá, na hora da morte, chega lá, seu espírito, sua alma sai do corpo, e aí, chega lá no reino de Deus, chega lá diante de Jesus. Ah, Jesus, até que enfim cheguei aqui, vamos entrar no reino dos céus. Jesus fala, nunca te conheci, vai para lá, sai daqui. Imagina, isso é o castigo que está escrito aqui. Sofrerá para sempre o castigo de Deus, que é a separação do reino dele. Vai para o reino sombrio. De onde, para onde você sempre praticou. Se você praticar aquilo que é das sombras, que é terrestre, que condiz com o pensamento, as atitudes dos anjos caídos, com a terça parte dos anjos caídos, você vai para lá, óbvio. Você está trilhando o caminho da maldade. Mesmo crendo que Jesus Cristo é o Senhor, na teoria, ouvindo a palavra de Deus. Se você não praticar, o que vale, pessoal, é a prática, não é apenas pensamentos, falar de Jesus, você praticar. É a ação, porque nós estamos no corpo físico. E o que vale para Deus é você fisicamente ajudar o seu irmão, amar o seu próximo, um amor que não é sentimento, é um amor que entende, meu próximo precisa de ajuda, eu vou ajudá-lo. Sem esperar um agradecimento, algo em troca, só pelo prazer de ver a pessoa feliz, tranquila, satisfeita. Isso é amor. Tá, pessoal? Então aqui, ó. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida verdadeira, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. É assim que funciona. Então, aquele que vem do céu, que é Jesus Cristo, deu exemplo. E nós que estamos aqui na terra, em corpo físico, temos que seguir esse exemplo. Temos que pensar nas coisas do alto, para que assim venha essa energia de Deus para nós, e nós possamos fazer na prática, isso é importante, na prática, aquilo que Deus quer. Porque sem praticar a palavra de Deus, que é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil, porque vai contrário à nossa natureza humana, a minha, a sua. Não há um galardão, uma recompensa. Porque o que Deus quer ver é ação. É a mesma coisa que eu fazer uma faculdade de advocacia, por exemplo. Eu exercer o cargo lá, acho que é a OAB, né, que é a prova, né? Os advogados. Fazer um cargo lá, saber tudo, entender tudo da teoria, né? Sobre advocacia, porém na prática não querer exercer o cargo, querer ganhar um pagamento de advogado, uma patente alta, né, como dizem, mas não exercer na prática o cargo, não defender a causa dos outros, não pegar nenhuma causa de ninguém, querer ganhar assim só pelo título de advogado. O que adianta? O que vale é a prática, não apenas a teoria, o saber, o que está escrito. É a prática que é honorável, que traz benefícios. É a mesma coisa a palavra de Deus. Não adianta eu sabermos a palavra de Deus do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, mas não praticar, apenas falar, apenas ouvir, ouvinte, uma pessoa que entende na teoria, porém não praticar. O que adianta? Isso é um falso cristão. O que adianta, pessoal? O que vale é a prática.
Se eu praticar, eu vou ter resultados benéficos que farão minha vida crescer. E assim, a minha vida crescendo será um exemplo para aquela pessoa que não crê em Deus. Porque como que você vai conquistar alguém para Jesus? Como que você vai conquistar alguém para Deus se a sua vida na prática não tem um exemplo de alguém que é diferente? Nós somos seres humanos e erramos todo dia. Você e eu erramos, vamos errar todo dia, porque a nossa natureza humana já caiu, já é pecaminosa. E ela é contra o Espírito de Deus, que quer nos levar para o reino de Deus. A nossa natureza humana, ela ama as coisas da terra, e ela quer ficar aqui, usufruindo dos prazeres proibidos, digamos assim, que Deus proíbe. As paixões carnais. Porém o Espírito, que veio de Deus, quer ir para Deus. Ele almeja ir para Deus. E o Espírito Santo está ali para fortalecer o nosso espírito, para a gente ir para o reino dos céus. Então você que escolhe. Se você quiser ficar pensando nas coisas dessa terra, ótimo, fique pensando. Mas quando você se desprender do corpo, quando você morrer fisicamente, você vai dar de cara com o lugar que você sempre pensou aqui nessa terra. E aí você vai pensar, poxa, como eu deveria ter obedecido a palavra de Deus. Você não vai chegar no reino dos céus, e aí você vai ver. Devia ter ouvido a palavra de Deus, em vez de me preocupar apenas em ter dinheiro, ter coisas materiais, só nessa vida. Aí vai ser tarde demais. Por isso, pense agora em que você está vivo nas coisas de Deus. Pratique a palavra de Deus, leve a sério a palavra de Deus. Mesmo que tenha no YouTube, em qualquer lugar, rede social, um monte de pessoas, falsos profetas, falando coisas que você quer ouvir, que agrada o seu coração, que lhe causa um sentimento bom, olha que lindo, maravilhoso. Escolha a palavra de Deus, escolha ouvir a palavra sem sentimento, apenas entender e praticar, é simples. Jesus, quando ele falava, ele não falava orações de um jeito para emocionar as pessoas, ele falava a palavra nua e crua. Quem quer ouvir, ouve, quem não quer, não ouve. Quem quer praticar, pratique, quem não quer praticar, não pratique. É assim que funciona. Jesus falava, se a pessoa que queria obedecer, ela obedecia, ele não impunha nada, ele não impunha a palavra para ninguém. Não era imposta. Você tem que obedecer, você é obrigado a fazer. Né? É assim que funciona. A palavra é falada. Quem a ouve, quem a entende, pratica. Quem não a ouve, quem não a entende, não pratica. E colhe os benefícios e os malefícios disso. Porém, você que diz que crê em Deus, tem que mudar suas atitudes. Se você diz que crê em Deus e não muda suas atitudes, não se controla, não tem o domínio próprio, do que adianta? Você nunca conheceu a Deus. É assim que funciona. Então reveja suas atitudes para que a sua vida seja um exemplo. Porque não adianta você ficar ouvindo músicas de Deus, ficar ouvindo, pregando palavras de Deus e tentando superficialmente mostrar para os outros que você é de Deus. Se na prática você não é coisa nenhuma. Se no particular você não é coisa nenhuma. Você sabe o que você faz escondido. E tudo isso vai ser revelado. Nada é oculto que não seja revelado, como está escrito. Então façamos práticas na luz. Práticas que sejam vistas pelos outros. Não a fim de nos vangloriarmos, de ficarmos famosos, mas a fim de honrar a Deus. Sejamos diferentes da maioria das pessoas que só querem as coisas dessa terra, ilusões dessa terra, como dizem Eclesiastes, é tudo vaidade. É como correr atrás do vento. E porque você já percebeu, se você quer muito R$1 milhão, se você não tem a Deus, se você não tem o espiritual preenchido, você alcança R$1 milhão. E quando você chega nesse topo de R$1 milhão, vem aquela sensação de, poxa,
mas falta alguma coisa, eu queria mais. Aí você vai lá e busca mais dinheiro. Porque se você alimenta apenas o físico, o que o físico pode dar? Se é apenas ilusão, sensação. E se você não alimenta o espiritual, que é o verdadeiro, o seu interno, você vai ficar vazio, você vai ter as coisas por fora, porém dentro, você não vai ter coisa nenhuma e você vai, mesma coisa, continuar sentindo aquela sensação de falta. Primeiro, encha-se do espiritual. E quando você alcançar o físico, o material, isso vai ser apenas distração, vai ser apenas um complemento. Entendeu? Essa é a realidade. Como dizem, um saco vazio não para em pé, né? O primeiro enche o saco, aí o vento, ele não pode levar, né? Sentido, você entende, né? Primeiro enche o seu interior, e o vento ele não vai poder te abalar. O vento das aflições não vai poder te abalar. Entendeu? Esteja firme por dentro. E como você vai estar firme por dentro? Entendendo, conhecendo a palavra, o Espírito que vem da palavra, e praticando isso de forma notória. Porque Deus ele te honra. Como está escrito, Deus dá a cada um de acordo com o que faz. Está escrito isso em uma parte da Escritura. De acordo com o que faz, não com o que diz, com o que pensa apenas, mas com o que faz na prática, porque nós temos um corpo físico. E Deus quer ver na prática as suas palavras serem concretizadas. Se não há prática, não há resultado. E como Deus vai poder te honrar se você não pratica o que Deus fala? Quando Jesus diz, amai uns aos outros, Ele está falando isso. Ele está falando, se entregue uns para os outros. Ajude uns aos outros. Se você vê o seu próximo com dificuldade, seja financeira, seja física, seja material, e você tem condição de ajudar. Não digo para você fazer loucuras, fazer empréstimo para ajudar outra pessoa, isso é burrice. Mas você tem condição e você nega-se a ajudar o seu próximo, você está desobedecendo a palavra. Amai uns aos outros. Entendeu? O amor dá-se quando a pessoa tem condição. Eu tenho condição de ajudar, seja com uma palavra, seja com um exemplo, eu vou ajudar o meu próximo, porque isso vai fazer ele feliz. O amor se dá no sentido de entrega. Eu me entrego para alguém, eu faço alguém... a pessoa está triste, eu falo alguma coisa e essa pessoa começa a sorrir, mas verdadeiramente, não conta uma piada, a pessoa começa a sorrir, não. É verdadeiramente, você vê aquele brilho nos olhos, restaura aquela energia perdida, aquela força derrubada. E você vê que o que você falou, o que você fez a outra pessoa crescer, restaurou o ânimo daquela pessoa. Isso é amar o próximo, não é nada a ver com sentimento. Ah, eu preciso sentir para ajudar outra pessoa. Não, isso é enganação do diabo. Você tem que entender o que outra pessoa precisa. Como é que eu posso fazer outra pessoa ficar mais feliz, ficar mais tranquila? O que eu posso ajudar? Pai, ajuda. É financeiro, é sentimental, é uma palavra. Vai, ajuda se você tem condição. Isso é o que faz você ser diferente. É suas práticas que fazem você ser diferente. Não o que você fala, não o que você pensa apenas. Se não houver o espírito, a mente, o sentimental aqui, a alma e as ações do corpo físico unidos, os três unânimes, não adianta, pessoal. Não adianta eu falar, eu apenas pensar e não praticar. Na hora da prática eu fico tímido e encolhido. Não adianta. Pratique o que Jesus fala e você será beneficiado. Você verá o reino de Deus, você estará lá quando sua alma ou seu espírito sair desse corpo. É fato isso. Você dormirá no corpo físico e acordará no reino espiritual de Deus. É assim que funciona. Então, pessoal, essa é a realidade que está aqui. Essa palavra está aqui em João, capítulo 3, versículo 31 ao 36. 31 ao 36. É isso aí. O homem que vem do céu, que é Jesus Cristo, seja com seus pensamentos no reino de Deus.
Procure entender mais a palavra de Deus. Assim você vai ter força para resistir um dia mau. Porque o mundo já está caminhando, já está mergulhado na malignidade. Ninguém se importa mais com ninguém, você está vendo? Você vai no mercado, passa por aí, ninguém te cumprimenta mais. Ninguém tem tempo mais para cumprimentar, para sorrir. Todo mundo cabeça baixada, todo mundo no celular, preocupado com as coisas daqui, em aumentar seu lucro no banco. Ninguém mais é como antigamente. Você vai na praça, você passa pela praça, não vê mais aquelas rodinhas de pessoas conversando ali, né? Conversando, rindo, caminhando. É difícil ver pessoas caminhando na estrada hoje em dia. Todo mundo em casa com o celular, todo mundo ali em buscas incessantes por coisas, por melhorar, por ter, por, né, dinheiro, por status. As pessoas estão se tornando mais íntimas, cada um para si. É triste isso, pessoal. Você vai no mercado, todo mundo com cara fechada, um ou dois aí por aí sorri, te cumprimenta, mas a maioria tudo olhando no celular, tudo fechado, tudo individual. Pessoal, é a luz baixando. As trevas estão querendo consumir as pessoas para distraí-las da verdadeira felicidade, que é estar com pensamento em Deus, que é conhecer a Deus, que é saber que no tempo que a pessoa perder o corpo físico, a pessoa morrer, ela vai para o reino dos céus. Quem vem buscar a alma dela é Jesus Cristo. Então, pessoal, cuide com a sua fé. Tá bom, pessoal? Leve a sério a sua fé, essa certeza que Deus dá, para que você pratique a sua palavra. Tá bom, pessoal? No mais é isso, pessoal. Obrigado por ficar comigo até aqui o final. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, escreve nos comentários. Talvez eu possa te ajudar com alguma palavra, esclarecendo alguma dúvida. Mas no mais, dê o seu joinha positivo ou negativo. Se inscreve no canal se você não é inscrito ou inscrita, para ajudar o canal a crescer. Tá bom, pessoal? Dá essa força pro canal. E que Deus ele abençoe sua vida na área que é necessária, tá bom, pessoal? E no mais, compartilhe esse vídeo. Se você achou que tem alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha. Tá bom, pessoal? E no mais, até a próxima, pessoal. Valeu!